Vamos falar de política, eleições municipais. Afinal, nas últimas eleições municipais em 2020, o PSDB conseguiu eleger 15 prefeitos na Bahia. Para as eleições deste ano, a sigla já vem definindo apoios, novos caminhos para aumentar o número de prefeitos e vereadores, Bahia afora. Sobre as eleições 2024 no estado e o que o PSDB vislumbra, a gente conversa agora com o presidente do PSDB na Bahia, o deputado estadual Tiago Correia, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo, deputado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os amigos da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, toda a equipe. Prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. Mais uma eleição se despontando. Nas últimas, o PSDB conseguiu eleger 15 prefeitos na Bahia. Me parece que já tinha sido um número superior às eleições anteriores, não? Isso. E para as eleições deste ano, quais iniciativas do partido, deputado, para aumentar esse número? Caminhamos aí para a reeleição de alguns prefeitos, reeleições bem encaminhadas, algumas sucessões também de prefeitos do PSDB que já vinham de reeleições anteriores e apresentam novos nomes, mas fizemos um trabalho muito forte de montagem do partido nos municípios, o exemplo maior, Salvador, para aumentar consideravelmente a bancada de vereadores. A nossa expectativa em Salvador é eleger 6 vereadores. Ontem fizemos uma arrumação com a turma e o grupo está muito bem montado. O presidente Carlos Muniz se dedicou. Eu que fui eleito com ele pela primeira vez como vereador aqui em Salvador, por um partido pequeno, o PTN, e elegemos 6 vereadores, mostrando aí a capacidade de articulação. E agora ele, frente à presidência da Câmara de Salvador, ao lado do prefeito Bruno Reis, hoje a convenção, agora à tarde, todos na expectativa. E a expectativa é eleger 6 vereadores em Salvador e repetir isso nos municípios do interior. Vitória da Conquista, com certeza vamos aumentar a bancada, temos 1 vereador, a expectativa é eleger 3 vereadores e isso se replicou pelos municípios do interior do nosso estado. Quais as coligações que o PSDB está buscando e que critério vai utilizar para definir esses aliados? Nós somos partido, na Bahia, um partido de oposição ao governo do estado, isso é claro, sou da bancada de oposição, vice-líder da oposição, líder do nosso bloco na Assembleia, e é claro que a maioria das composições do município, nós estamos no campo da oposição aos candidatos do governo do estado, mas isso é muito individual de cada município. Diversos municípios nós fazemos coligação com candidatos que são do grupo do governo do estado, governo, vamos dizer assim, majoritariamente do PT, né, no campo da oposição ao nosso bloco, e com muito diálogo, com muita conversa, conseguimos construir em alguns municípios essa aliança também. Então não existe, saiu aqui da Assembleia Legislativa, o que importa é como é a política do município. Cada município caminha para um lado. Então, nesse ponto, o PSDB tem uma posição diferente do aliado PL aqui na Bahia. O João Roma já avisou que se algum diretório do PL apoiar um petista, degola o PL, o diretório municipal. Mas na Assembleia há deputados do PL que votam com o governo e fazem, inclusive, parte da bancada do governo. Então, veja essa dicotomia. No interior acontece muito isso também, né? No interior acontece, muitas vezes, os grupos políticos terminam se arrumando, se dividindo, buscando partidos e esquecendo um pouco as bandeiras partidárias, né? São mais as questões locais. E como eu falei, então é preciso ter uma sensibilidade muito grande e não manter essa rusga, não vou fazer esse tipo de aliança, porque muitas vezes você se alia com uma pessoa que já foi até do seu partido e naquele momento está em um partido do campo da oposição, mas o pensamento é o mesmo, o direcionamento é o mesmo, os propósitos são os mesmos, então muitas vezes... Com mais de 30 partidos, isso termina ficando uma coisa natural, né? Com certeza. Agora, deputado, explica para a gente aqui um episódio que deixou todo mundo intrigado. O PSDB despontou aí com um candidato forte, sempre com aquele discurso da terceira via, que era o Pablo Roberto, seu colega de bancada, e que era pré-candidato até dias atrás em Feira de Santana. E o Pablo sustentava, o Levi registrou isso aqui, que ele disse, não, vou levar até o fim, etc. E tinha tudo indicando que a população feliz, uma parte, né, que já cansou da dicotomia Zezé, estava nessa expectativa.
E aí o que se diz em bastidores é que houve uma operação do ex-prefeito Assemineto junto com o senhor para convencer o Pablo a desistir. Por que o PSDB desistiu dessa possibilidade quando tudo indicava que tinha um caminho aberto, uma avenida aberta para o partido em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado? Ernesto, essa pergunta ela é importante porque ela tem sido feita repetidamente e se nós formos analisar desde o momento que o Pablo se colocou como pré-candidato em Feira de Santana e tanto eu quanto o ex-presidente Adolfo Viana sempre deixamos Pablo liderar esse processo, não só Pablo, os líderes regionais que terminam entendendo como é a política do município. Pablo se consolidou como uma grande liderança em Feira de Santana, teve mais de 40 mil votos na última eleição para deputado estadual, quase 43 mil votos, acho que a maior votação que um deputado teve em Feira de Santana, mostrando a força de um jovem que vem realmente para fazer a diferença, se colocou como pré-candidato, sempre tinha pontuado que iria até o final, e de fato foi, nos 45 do segundo tempo que tomou essa decisão, e ele sempre deixou muito claro para a gente que Feira tinha uma polarização, tem uma polarização histórica entre dois Zé Ronaldo e Zé Neto, e que Feira ansiava por um novo nome, e ele seria esse novo nome que ia marchar para mostrar isso à população, e de fato foi o que fez, caminhou, conversou, mas chegando no período agora já pré-convenções, o que é que nós percebemos e mostramos a Pablo? A polarização se manteve, Pablo não conseguiu avançar, ele tinha uma expectativa de crescer, Tiago, eu vou passar dos 20% ainda no final desse mês, conversava, mas de fato não passou. A campanha continuou polarizada, mostrou realmente que essa polarização histórica se mantém e que haveria um segundo turno entre Zé Neto e Zé Ronaldo. E depois desse segundo turno, a gente sabia como é que começava, mas não sabia como terminava. Então o risco era muito grande que nós perdêssemos a eleição para Zé Neto. Agora, a imagem de Pablo como uma liderança potencialmente emergente em Feira de Santana, até porque os dois Zé já estão... Exatamente. Chegando perto da hora de pendurar a chuteira. Com certeza, todos como eu falei, é uma polarização histórica. Isso. Mas isso não queima o Pablo, que ainda tem aí algumas décadas de Vamos lá, ele avaliou muito isso. O que é que ele pensou? Eu vou acabar sufocado por uma polarização. E esse segundo turno, é claro que o Zé Neto é um candidato do governo, e no segundo turno o governo tem poucos municípios para se dedicar, o governo vai concentrar força total em Feira de Santana. Como é que a gente mata essa eleição? Pablo se unindo ao Zé Ronaldo no primeiro turno, e foi o que aconteceu. E a nossa expectativa é que o Zé Ronaldo ganhe no primeiro turno. Claro que se vier um segundo turno, nós temos um reforço. Não vai ter, não. Eleição de dois candidatos, ou vai um ou vai outro. Exatamente. Né? Então, qual era o risco? Era a gente deixar que Pablo pudesse apoiar Zé Ronaldo no segundo turno e entregássemos aquela eleição. E como você falou, Pablo é jovem. Nós mostramos ele, Pablo, política é momento. Eu, por exemplo, já tive os meus momentos de almejar alguns cargos. Muitas vezes não depende da gente, e muitas vezes acontece quando a gente não está esperando. Então, seu momento não é agora. As pesquisas mostram isso. Nós temos aqui um retrato, uma fotografia. Pablo entendeu, deu um passo atrás para futuramente dar 2 passos à frente. Eu acho que Pablo tem um futuro muito grande em Feira de Santana. Ele é muito jovem, competente, um cara extremamente habilidoso, e eu acho que ele fez a melhor escolha, e dia 6 de outubro nós vamos saber aí se realmente ele acertou. Olha, Juazeiro, o PSDB deve estar festejando a confusão aí na base governista, né? Vamos lá, porque não só prefeita Juazeiro. Não está bem na fita lá. Né? Vocês perguntaram de diversos municípios, Juazeiro um deles. O que é que nós temos visto, não só eu, mas conversando com diversos colegas deputados? Uma eleição onde a reeleição se consolidou de maneira muito forte. Você fala de Juazeiro, eu vou trazer outro exemplo. Itabuna, Augusto Castro, não estava muito bem, candidatos à frente dele. E não só ele, outros municípios também. O que nós vimos nesses últimos 60 dias foram as reeleições se consolidando e abrindo frente. A prefeita Suzana deu a sorte desse imbróglio com o ex-prefeito Isaac, que estava inelegível, tem uma decisão que pode torná-lo elegível, que é questionável, porque foi uma decisão apressada, não se seguiram os ritos, a prefeitura não foi ouvida, enfim, e ela, nas pesquisas, já começa a abrir uma frente, não só ela, como eu falei, a grande maioria dos prefeitos que caminham para a reeleição, tanto nas cidades grandes, quanto nas cidades médias, quanto aqui na capital, caminham muito bem,
E pontualmente um prefeito ou outro que caminha para a reeleição que não vai bem. Mas se você pegar assim, de maneira geral, e isso é voz corrente na Assembleia, essa talvez seja a eleição onde as reeleições acontecerão em maior número. Você está falando aí de Feira de Santana, Juazeiro, citou Itabuna também. Camaçari está correndo o risco aí de se juntar a Salvador, correndo o risco, modo de dizer, né? De se juntar a Salvador, Feira de Santana e Conquista para um possível segundo turno. Com certeza. Tive Camaçari ontem na convenção do Flávio Matos. Fiquei impressionado com a força de Elinaldo, com a mobilização que fez. A gente já teve essa experiência na última eleição estadual, os maiores movimentos foram em Camaçari. Ontem nós saímos de lá surpresos, assim, muito felizes com a força que Elinaldo mostrou, e vai ser uma eleição talvez das mais disputadas do nosso estado, a eleição de Camaçari. No caso, Camaçari e Vitória da Conquista também, como é que o PSDB está se posicionando? Vitória da Conquista, nós somos base da prefeita Sheila Lemos, como eu falei, a prefeita que vem para a reeleição, vem consolidada aí na frente. Nós temos duas candidaturas postas pelo campo do governo, pelo campo da oposição, que é a vereadora Lúcia Rocha, e o candidato Valdenor, que é do PT. Então eles não conseguiram se entender, existe essa divisão do grupo do governo em Vitória da Conquista, que é bom também para a prefeita Sheila Lemos. É uma eleição que pode ir também para o segundo turno, por conta do número de eleitores, mas a gente acredita também que Sheila caminha como os outros prefeitos que vão para a reeleição, aí com uma margem boa na frente, e esperamos a reeleição da prefeita Sheila Lemos. A gente está conversando aqui com o deputado estadual Tiago Correia, que é presidente também do PSDB aqui na Bahia. Existe uma demanda muito grande também por renovação na política, não é verdade? Com certeza. Como é que o PSDB lida com essa demanda? Quais iniciativas estariam sendo adotadas aí para atrair novos candidatos e novos... Veja o que acontece com o próprio PSDB, com o meu partido, né? Que tem quadros históricos importantes. Fernando Henrique Cardoso, grandes nomes que foram expoentes nacional, o próprio Aécio Neves, enfim, diversos nomes que fizeram história em nosso país e, como você falou, já chega um momento de pendurar as chuteiras. Então, o PSDB diminuiu o seu número, mas renovou muito. Você vê na Bahia, o deputado federal hoje que nós temos, Adolfo Ian, deputado de 40 e poucos anos, jovem, é o líder da bancada, reeleito líder em Brasília, escolhido entre os 10 deputados mais influentes, mostrando que nós estamos renovando, e não só ele, diversos outros quadros se apresentam no PSDB. Aí quando a gente vem para a Bahia, os deputados estaduais, eu, Jordávio Ramos, o Pablo, que você acabou de falar, também 3 quadros novos, tanto em idade quanto na política. Jordávio primeiro mandato, Pablo primeiro mandato, eu no segundo, e isso se repete também. Se você pegar os nossos prefeitos, a maioria são jovens, a maioria estão iniciando a carreira política. Então, essa renovação que acontece no PSDB, e a gente espera que consigamos ampliar o número também, né, de deputados, tanto federais, na próxima eleição. Nós já chegamos a ter 3 deputados na Bahia, hoje temos apenas uma redução considerável. Conseguimos ampliar o número da nossa bancada estadual. Como eu falei, caminhamos para ampliar as bancadas municipais, e exemplo dela, Salvador, que eu citei agora, Conquista, enfim, de mais municípios. Mas se você fizer um estudo, não só a ampliação, mas uma renovação desse quadro. Nós pegamos partidos fortes, importantes, por exemplo, como você está aqui, o PT. O PT, tanto na Assembleia, quanto em Brasília, quanto nos quadros municipais. Veja, apresenta Zé Neto em Feira de Santana, um político que já disputou diversas eleições. Aí você vai para a Conquista, você apresenta lá o Valdenor, um político também já próximo de pendurar chuteiras. Às vezes a gente vai para Camaçari, Caetano. Não existe uma renovação. Na Assembleia, todos os meus colegas do PT também, Maria del Carmen, Rosenberg, Fátima Nunes, excelentes deputados, mas que já estão há muito tempo no partido e não houve essa renovação. O PSDB acho que está um passo à frente, ele reduziu, chamou novos quadros, entendeu a importância de trazer gente nova, deu oportunidade. E é muito importante dar oportunidade, porque, por exemplo, nós vimos Conquista, existiam quadros do PT qualificados, novos quadros, que poderiam ser apresentados, mas eles insistem em manter aí a turma
que já está há muito tempo, a turma mais da antiga, e eu acho que muito em breve também eles vão ter que passar por essa transição. Deputado, para a gente encerrar, além das articulações políticas super importantes nessa reta final aí para as eleições, como é que o PSDB se posiciona diante dos desafios socioeconômicos mesmo aqui da Bahia? Por exemplo, questões polêmicas, segurança pública, educação, saúde, de forma a conquistar o eleitorado? Jefferson, é importante essa pergunta, porque eu digo que o PSDB participou ativamente de todos os momentos importantes econômicos, não só da Bahia, mas do nosso país. O Plano Real foi lançado pelo PSDB, o SUS, o programa SUS foi lançado pelo PSDB, o programa Bolsa Família foi lançado pelo PSDB com outro nome. Enfim, diversos programas sociais e econômicos foram lançados pelo nosso partido, o Plano Real, enfim. E nós entendemos que o Brasil passa por um problema, o Brasil e a Bahia, muito grande no setor econômico. Nós estamos com as maiores taxas de impostos, não só federais, mas estaduais também. Aumentou-se muito o ICMS da Bahia. Hoje nós temos 20,5% de ICMS, um aumento considerável nesses últimos anos, inclusive. Nós temos acompanhado a taxação que vem acontecendo pelo governo federal, e isso realmente sufoca a economia. Nós ficamos preocupados, é preciso fazer uma reflexão de o que isso pode trazer ao país, tanto de retração econômica, diminuição de vagas de emprego. Então, assim, nós estamos atentos, preocupados e esperando que isso mude, né? Não vemos essa mudança num cenário muito curto, mas é preciso analisar o que está acontecendo no nosso país e na Bahia, e um exemplo disso que você tocou é a violência, essa retração da oferta de empregos, de oportunidades, enfim, aliado a uma má educação, faz com que a Bahia venha perdendo competitividade, saiu do 17º para o 19º posição em competitividade. E se você analisar todos os indicadores em todas as áreas, seja violência, educação, saúde, número de habitações, a Bahia está ou é o pior estado do país ou é o penúltimo estado do país. Então, em todos os indicadores nós vamos muito maus e precisamos aí urgentemente dar um freio de arrumação, analisar. Por exemplo, você tocou na segurança pública, que a cada dia que passa piora. Eu tenho destinado, inclusive, emendas substanciais para a segurança pública, entendendo que ela afeta a vida de todos, do aluno que vai para a escola, da mãe que vai trabalhar e sai cedo, mas só o investimento em segurança não vai resolver o problema da segurança, porque é preciso resolver a educação primeiro, para que as pessoas tenham condições de estarem aptas a galgar as vagas de empresa, e que com isso as empresas passem a voltar à Bahia, passem a investir, entendendo que aqui tem mão de obra qualificada, porque o que acontece realmente é imposto alto, falta de mão de obra qualificada, falta de infraestrutura, falta de educação, de saúde. Quem é que quer montar uma empresa aqui? Aí a empresa não vem, o que acontece? Campeões aqui em pessoas cadastradas no Bolsa Família, pessoas com uma baixa renda, e aí vão buscar o quê? Alternativas mais fáceis, e o que nós temos visto é a violência explodir em nosso estado, realmente, e eu digo muito pela falta de oportunidade para os jovens que moram aqui. Então, é preciso fazer uma reflexão, pisar no freio, fazer uma reestruturação, porque é um caminho lento, mas ele precisa ser iniciado. Deputado Thiago Correia, que é também presidente do PSDB aqui na Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, mas essa oportunidade está aqui, colocar o nosso mandato à disposição, não só para vir aqui esclarecer dúvidas, mas também para receber as sugestões, Jefferson, para que a gente possa fazer um mandato cada vez mais propositivo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Grupo à Tarde. O deputado estava falando aqui do SUS, que, já que o deputado também é ouvinte do Isso é Bahia, queria lhe convidar para acompanhar o programa de amanhã. A gente vai entrevistar aqui o médico sanitarista Luiz Antônio Santini, que é um dos pais do SUS, né? Está lançando um livro, SUS, uma biografia, que conta essa história dessa grande conquista da democracia brasileira. Estarei atento, ouvindo, não só eu, mas aí grande parte do nosso estado. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Prazer todo nosso, deputado. Um abraço. Agora 8 horas na Tarde FM.